Olá a todos, professor Gutenberg falando com vocês. Essa é a nossa primeira videoaula oficial sobre o módulo de manutenção de computadores. E o objetivo é reforçar vocês sobre o conteúdo que estávamos vendo em sala de aula. Vimos algumas aulas teóricas sobre o nome de peças, como funcionam, a história da computação. Vimos também algumas aulas relacionadas à formatação do sistema operacional, algumas aulas como colocar corretamente algumas peças, como trocar, como montar. E essa aula é para reforçar o que já vimos em sala de aula, tá bom? Vou mostrar para vocês um vídeo de como montar um computador corretamente. Espero que vocês possam absorver informações dessa videoaula, ok? No decorrer do tempo vou estar passando uma atividade para vocês no grupo oficial. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode falar comigo no grupo ou pelo meu contato profissional. Boa aula a todos, forte abraço, até a próxima. Você também pode encostar suas mãos em algum objeto de metal aterrado para se livrar da eletricidade estática. Para este exemplo, vamos montar um computador com uma configuração comum, que inclui placa-mãe, pentes de memória DDR3, processador Intel Core i7 e cooler do CPU, disco rígido SATA, leitor e gravador óptico SATA, placa de vídeo PCI Express, fonte de energia e o próprio gabinete. Não vamos entrar em detalhes sobre as especificações de cada peça, mas é importante que você tenha verificado se todas as partes são compatíveis entre si, principalmente entre a placa-mãe em relação ao clock da CPU e da memória. Vamos começar montando o conjunto de placa-mãe, CPU e memória, antes de colocá-los todos no gabinete. Coloque a alavanca do soquete na posição aberta. A posição correta da CPU é definida por uma marcação presente em um dos cantos. Essa marca deve estar do mesmo lado da marcação no soquete. Coloque a CPU com muito cuidado, segurando sempre pelas bordas e, em seguida, feche a alavanca. O dissipador do cooler já vem com uma camada de pasta térmica fixada à base, mas você ainda pode aplicar um pouco mais da pasta se tiver ela disponível. Agora já podemos colocar o cooler da CPU. Para isso, basta encaixar as presilhas nos 4 furos ao redor do soquete. Termine encaixando o cabo da alimentação do cooler na placa-mãe. O plug certo é aquele marcado como CPU FAN. Para colocar as memórias, você precisa antes abrir as presilhas das laterais. Segure o pente pelas bordas e encaixe-o no slot. Note que a porção mais curta dos pinos deve estar virada para a parte de baixo da placa-mãe. O ideal é que pentes idênticos fiquem em slots de cor igual, para fazer o recurso do uso Dual Channel. Agora vamos ao gabinete. Remova os parafusos da parte de trás e abra as tampas laterais. Vamos começar com o leitor de CDs. Retire a tampa de uma das baias maiores pressionando as travas internas. Agora, encaixe a unidade pela frente e empurre-a até que os furos estejam coincidindo com os furos. Coloque os parafusos dos dois lados. Para colocar o HD, encaixe-o em uma das baias menores na parte de baixo e parafuse. Uma boa dica é colocar os HDs na parte mais inferior, para deixar mais espaço para a placa de vídeo. Chegou a hora de instalar a placa-mãe. Antes de mais nada, é necessário colocar os suportes dos parafusos na chapa do gabinete. Certifique de que os suportes estão bem apertados e que eles coincidem com os furos da placa. Também é importante que não tenha mais suportes no gabinete do que o necessário, para não danificar a parte de baixo da placa-mãe. Primeiro, coloque o espelho de conectores que acompanha a placa-mãe na parte de dentro do chassi. Em seguida, posicione a placa sobre os suportes e parafuse. São vários os parafusos que acompanham a placa, mas para esse caso vamos usar apenas os menores. Finalmente, podemos colocar a placa de vídeo. Posicione com cuidado a placa no slot PCI Express e pressione até encaixar. O ideal é que a VGA fique no slot mais de cima, caso sua placa-mãe tenha mais de uma opção. Parafuse no gabinete em seguida. Depois, a fonte de energia deve ficar na parte de cima ou de baixo do gabinete em uma baia feita especialmente para ela. Parafuse-a por trás. Ok, todos os principais componentes já estão montados. Chegou a hora de plugar todos os cabos. Vamos começar pelo SATA.
que devem estar inclusos juntamente com a sua placa-mãe. Conecte uma das extremidades no encaixe do HD e a outra na primeira porta SATA da placa. Geralmente, esses encaixes estão nas laterais da placa-mãe. A posição correta é marcada por um L no encaixe, não tem como errar. Faça o mesmo com o leitor óptico. Qualquer um dos encaixes azuis da placa deve servir. Agora, a parte que é um pouco mais chata: plugar os cabos de controle do gabinete. Estes são os fios que ativam os botões de reset, liga, desliga e conectores frontais de USB e som. O local de encaixá-los fica na base da placa-mãe, onde tem um monte de pinos. Use o manual de instruções do gabinete e da placa-mãe para saber a combinação correta dos pinos, combinando os fios marcados com o mesmo nome. Utilize o suporte intermediário que acompanha a placa-mãe, caso houver. Passamos à fonte. Comece ligando a alimentação do HD e do drive de CD. O conector é aquele achatado que se parece com o cabo SATA maior. O cabo não se encaixa de outro jeito senão o certo, então não tem erro. Plugue o cabo de alimentação auxiliar da CPU que fica na parte de cima da placa-mãe. Este conector pode requerer 1 ou 2 cabos de energia com 4 pinos cada. Agora, conecte o cabo principal, aquele que tem 24 pinos. Lembre-se de sempre segurar pelas laterais e que a presilha no cabo deve estar do mesmo lado que o encaixe no plug da placa. É bem possível que sua placa de vídeo necessite de alimentação extra. Se for esse o caso, use 1 ou 2 cabos auxiliares na fonte, cada um com 6 pinos. Caso seu gabinete tenha algum cooler adicional, você já pode ligá-los à fonte agora. E é isso! Por último, recoloque as tampas laterais e parafuse-as. Ah, não se esqueça de verificar se a chave de tensão da fonte está na posição correta antes de ligar a máquina pela primeira vez.